todo mundo. Vamos falar hoje de uso capião extrajudicial, né? Dúvidas que as pessoas têm. Andresa, boa noite, tudo bem, nosso colega? Boa noite, Andresa. Vamos falar daquelas dúvidas. Isla, tudo bom, Isla? Isla está sempre acompanhando a gente. Tudo bem? Pois é, a gente Então, condensou algumas dúvidas, né, Betânia? E que trata algumas dúvidas que a gente recebe normalmente, né? e é verdadeiramente da situação prática, né, da uso capião extrajudicial, do requerimento. E aí a gente vai conversar um pouco sobre esses pontos, né, que acho que muita gente também tem essa dúvida acerca de quanto se vai gastar verdadeiramente para Ah, conseguir se é? chegar. Essa aí. Oi, Isla. Essa pergunta aí a gente recebe muito, né? A gente recebe muito essa pergunta de tipo, quanto é que eu vou gastar para fazer uma uso capião extrajudicial? Aí é bom a gente explicar Bacana, algumas, Isa. né? Isa falou aí que gosta bastante da gente, muito bom. Que bom. Obrigada. Obrigado. Alex, então vou começar a te procurar. Ó, o Ó, Hayley o aí também, Hayley. ó. Prazer, Hayley. Boa noite, Hayley. Tudo bem? Ele já esteve aqui com a gente. E vou falar para todo mundo, aguardem novidades que estão vindo por aí. A gente está conversando com o Hayley para trazer novidades para todo mundo aqui. Alex, vamos lá, vou começar a te perguntar para a gente privilegiar aí quem está aí desde o início. E aí a primeira pergunta é aquela pergunta que a gente responde direto, assim. Gabriela entrou aí também. Aquela pergunta que a gente responde direto, porque isso é uma das maiores dúvidas das pessoas, inclusive por causa da ausência de regularização fundiária que a gente tem nesse país. Um país que o uso e ocupação do solo foi feita de maneira totalmente, digamos assim, indisciplinada, para dizer o mínimo. Então, a gente tem essa pergunta com muita frequência, porque essa é a realidade do pessoal que está na trincheira É isso da mesmo, uso Isla. capião. Isla botou aí. Os clientes perguntam logo o valor dos emolumentos, mal querem saber do Sim, passo a passo das documentações dispensáveis. Vamos falar um pouco aqui. claro. Também tem que saber onde é que vai pesar no bolso, né? Mas vamos lá, olha só. Se o imóvel uso capiemo não possuir matrícula, poderá ser feito o procedimento de uso capião extrajudicial neste caso? Pode, né? Vamos logo respondendo, pode. Mas por que pode, né? A uso capião, a gente tem que colocar logo que a uso capião é uma das formas mais propícia para poder regularizar o imóvel. E você mesmo fala, Betânia, que a uso capião tem poder, né? Sendo ela judicial, através de um procedimento judicial ou extrajudicial. E a pergunta vem no sentido de saber se o imóvel que não possui matrícula se pode se utilizar o procedimento da uso capião extrajudicial para regularizar ele. E aí eu já disse que pode, mas aí se terá um pouco mais de trabalho, porque terá que se mostrar, trazer algumas certidões negativas de que não existe matrícula, tanto do imóvel exucapiendo, como dos imóveis confrontantes. De outra forma, Betânia, o próprio provimento 65 de 2017 do CNJ traz lá no seu artigo 3º que o requerimento da uso capião ele tem que seguir aquele ditame do artigo 319 do Código de Processo Civil, que traz os requisitos para se propor, na verdade, para se elaborar uma petição inicial. E dessa forma, quando se faz um requerimento de uso capião extrajudicial, tem lá que se tem que mostrar, se indicar a matrícula do imóvel. Mas ele traz lá uma exceção de que se não for possível você indicar por falta desta matrícula, você vai dizer isso na petição inicial. Então, esse indicativo da formação do requerimento já traz sim a possibilidade de se propor uma uso capião extrajudicial, ainda que o imóvel não possua matrícula. Nesse sentido, o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu dessa forma, né, que na existência de um loteamento irregular, aquele que não foi registrado de forma correta, ainda que tenha sido autorizado pelo município, mas não teve o registro, ou se teve o registro, o próprio loteador ele não cumpriu com todas as exigências, então ele passa a ser regular e não pode ser matriculado, o dono do lote que quer regularizar, ele vai poder sim propor requerer
a uso capião extrajudicial para regular. Então, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já trouxe uma decisão nesse sentido. E aí ele vem... Em outros estados também. Também. E aí ele vem coadunando o que o próprio provimento diz. E a respeito disso, o nosso STJ afetou esse tema, é o tema 1025, salvo engano, 1025, para discutir essa possibilidade de se usucapir, se propor um usucapião extrajudicial, ainda que esse imóvel não tenha uma matrícula, Então, a resposta para essa questão é verdadeiramente, por hora, sim, pode-se propor um procedimento extrajudicial de usucapião para usucapi determinado imóvel, ainda que ele não tenha uma matrícula, Betânia. Eu queria falar uma coisa, assim, que eu queria que, assim, é bem rápido, tá? Porque eu vou falar. As pessoas, numa usucapião extrajudicial ou judicial, e aí vou falar qual é a lógica dela na extrajudicial, você tem que ter matrícula, gente, até no Código de Processo Civil de 73. Qual é a lógica de você ter uma certidão da matrícula do imóvel para juntar na sua usucapião? Ao contrário do que as pessoas falam, e eu vou te falar, tem muita gente que fala isso, mas eu defendo isso com unhas e dentes. E aí, me desculpe quem fala o contrário. Certidão de matrícula de imóvel positiva, certidão positiva de matrícula de imóvel, certidão da matrícula do imóvel, não é documento necessário para a propositura da usucapião. Me desculpe quem pensa o contrário. Certidão de matrícula de imóvel, ela tem duas finalidades: individualização do bem, tá? E identificação de quem é o proprietário registral, que é o seu requerido, seja Perfeito. Na ação judicial ou na extrajudicial, tá? E aí, individualização do bem, vamos ser realistas, Alex. Que bem que você vai fazer usucapião, que tem uma matrícula que foi registrada 50 anos atrás, o bem é exatamente igual agora para você pegar e fazer a individualização do bem daquela matrícula. Gente, isso é uma ilusão. Vamos ser realistas. As pessoas constroem uma casa, depois constrói outra casa por cima, depois constrói outra casa por trás, depois constrói uma piscina, depois constrói não sei o quê. Gente, você vai ter que fazer planta e individualizar o bem de qualquer jeito. O que individualiza bem para fins de usucapião é planta. Planta. Perfeito. Perfeito. Assinada por um profissional habilitado para isso. Ponto. Não tem discussão. Segunda coisa, gente, o nosso sistema registral, ele não conseguiu. O nosso sistema registral, ele não é ruim. Eu queria falar isso. Mas ele não conseguiu, até porque ele não é ruim, porque ele é extremamente detalhista. Ele Demais. não conseguiu acompanhar essa forma de uso e ocupação do solo que a gente considera disciplinada. Então, assim, vamos ser realistas. Não é porque o registrador não quer te dar certidão. Não é porque... É porque, assim, você tem um loteamento, que muitas vezes é um loteamento de 1000 lotes, que o cara simplesmente não foi lá, não fez o registro do loteamento, implantou ele de forma diferente até do que foi aprovado no município. E é só aí você já tem 1000 imóveis sem matrícula. Como é que você não faz? Como é que você não faz usucapião em imóvel que não tem matrícula? E eu vou além. Eu vou além. Não é só quando você tem certidão negativa. É quando também o cartório não pode te dar certidão e você não sabe sequer se aquele bem é matriculado. Existe uma coisa chamada res nullius. A gente não sabe, tem bem que não é de ninguém. Senão não existiria isso, não existiria essa possibilidade. Entendeu? Então, assim, tem mais gente falando. É isso aí. Só para quem chegou depois, a gente está aqui em perguntas e respostas nos nossos 20 minutos de reais. Hoje a gente está falando efetivamente de qual o custo, né, da usucapião extrajudicial, do procedimento. E a Andresa falou aqui, acho que você já respondeu com essas declarações que você colocou. Alguns amigos do RJ têm relatado a dificuldade de utilizar da usucapião extrajudicial por conta dos entraves acusados pelos delegatários, especialmente nessa questão, né, de matrícula. Então você trouxe aí muitos pontos a respeito disso. Diga. Olha só quero falar uma coisa em relação a isso. Ela tá falando do RJ e tal, do Rio, Andresa do Rio, assim como eu. Cada estado tem o seu código de normas. Isso. Todos os
serviços extrajudiciais são regidos, e diríamos assim, os serviços são esmiuçados pelo Código de Normas. Então, existe diferença de um estado para o outro, sim. Tá? E aí, Alex, é onde eu costumo falar para as pessoas. Porque todo mundo diz, porque agora eu uso capião extrajudicial. Eu vou aprender o uso capião extrajudicial e eu vou trabalhar só comigo. Gente, as pessoas têm que saber uso capião. Você tem que saber uso capião. Você vai usar o procedimento extrajudicial, perfeito. Você tem que saber o uso capião e você tem que saber como é que você usa o procedimento extrajudicial. Mas você tem que saber o uso capião, porque se você não souber o uso capião, você não sabe nem se manifestar contra uma impugnação, uma manifestação dessa que esteja com problema. Você não sabe nem suscitar uma dúvida. Você não sabe nem suscitar uma dúvida. Esse ponto dessa situação para o juiz que vai decidir o que o registrador vai fazer. Esse ponto a gente bate bastante aqui, né, no nosso direito que move, né? É isso aí. Vamos para a próxima. Tem outra pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui, de Robson, né? Primeiro tem aqui uma afirmação, né? Documentos de engenharia, memória descritiva e RT assinada pelo profissional competente. Isso mesmo, né? Ela concorda com o que você falou, Priscila Soares. E Robson, né, Vieira, nosso colega, né, ele fala, se pela busca não se achou a matrícula do bem, a ajuizadação foi procedente. Anos depois, aparece o proprietário originário informando que o bem tinha registro. A sentença foi nula? Na verdade, não, porque tem um edital de terceiros interessados, né? É por isso que tem um edital para... Terceiros interessados, olha só. E réu desconhecido também. Ou réu incerto. Réu desconhecido ou réu incerto. Você de tem jeito nenhum. Gente, olha só, os capião é a ação que tem um exemplo do réu desconhecido, do réu incerto nos manuais de processo civil. Se você não sabe quem é o proprietário registral daquele bem, você vai pedir, eu estou falando isso na ação judicial, tá? Porque ele deu o exemplo da ação judicial. Você vai pedir a citação de réu desconhecido ou incerto, né? Porque tem uma variação, né? Incerto se você não sabe nem se ele existe, se você não sabe nem se aquele imóvel é res nullius ou se existe algum registro. E desconhecido é quando você tem notícia de que aquela área já foi registrada em algum momento, mas você chega no cartório e o cartório não tem como te afirmar. Porque, assim, gente, nós vivemos num país que as pessoas começaram a morar, a habitar uma área que tipo era uma Sesmarias, que era tipo o estado da Bahia todo de uma pessoa. Só que aí as pessoas foram, que não era o estado da Bahia, né? Então, geograficamente era diferente. Imagina isso em 1850, né? As terras foram sendo passadas. Por isso que essa confusão toda também em relação à terra devoluta, se é terra de ninguém, se é terra devoluta, se já houve discriminação. Olha só, réu desconhecido, edital de terceiros interessados, é edital. Não, tá valendo. A sentença não é nula, não. A uso capião é um procedimento universal, né? Por conta disso mesmo é que esses cuidados são tomados justamente para que, se vier a ocorrer isso, continue valendo aquela decisão que foi... Olha, eu sou a chata na uso capião, Alex sabe disso. Eu sou aqui, chata. Priscila também traz. Por causa disso que o Robson falou. Priscila também traz. Sem falar que a uso capião é ação de natureza declaratória perfeitamente, ou seja, preencher os requisitos e garantir prescrição aquisitiva. Já foi isso, já está constituído, é isso mesmo. Já estava constituído, só foi declarado. Perfeito, gostou. Eu sou enjoada da ação de uso capião, que às vezes assim, eu sou enjoada que falo, tem que ter edital. Tem que ter edital, tem que editar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Edital, você sabe quem é o réu, você sabe quem é o proprietário registral, você sabe quem é o requerido. Tem que ter edital para todo mundo. Eu ia falar pro gato, pro cachorro, pro papagaio. Tem que ter. Sabe por que tem que ter, gente? Porque às vezes o proprietário registral, ele passou a posse para alguém que você nem sabe quem é e foi passando, até que chegou em você. Quando você tem um edital de terceiro interessado, tá todo mundo naquele bolo. O STJ já falou, qualquer terceiro interessado que venha a fazer uma manifestação que conteste qualquer coisa em uma ação de uso capião é réu. É réu, a pessoa vira réu, né? A pessoa tem que ter... Tanto que o STJ fala, não existe terceiro interessado em ação de uso capião. Todo mundo que contesta é réu, porque é uma ação de juízo universal. Então, tá todo mundo citado, tudo regular, os editais regulares, não tem discussão. Isso aí. Outra?
Falei pra Vamos caramba, sim. né? Ó, Porque o não, tema é... a gente já está bem avançado. Eu acho que a gente vai ficar pela segunda só. Vamos lá. Eu vou passar para dos valores, pode ser? Vamos lá. Essa aí é bacana. É essa, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só me organizar aqui, gente. Só um minutinho. É porque eu passei aqui muito rápido. Qual valor será gasto para realizar um procedimento de uso campeão extrajudicial? Aí eu voltei aqui no comentário de Isa, que ela diz: os clientes perguntam logo o valor dos emolumentos, né? Mal querem saber o passo a passo das documentações indispensáveis, né? E aí eu começo dizendo que o procedimento da uso capião extrajudicial, ele começa, por assim dizer, o procedimento não, mas o gatilho para você poder ter um procedimento de uso capião extrajudicial, você tem que partir da ata notarial no notário, né? Você tem que fazer uma solicitação e fazer essa ata notarial no notário e, posteriormente, em um segundo momento, partir para o procedimento, por assim dizer, perante o registrador, né? No cartório de registro de imóveis. Então, essas duas fases. Você vai ter que elaborar, na verdade, o notário vai elaborar uma ata notarial e, de posse dessa ata notarial, você vai fazer um requerimento perante o cartório de registro de imóveis para dar o start no procedimento para poder adquirir a propriedade ou outro direito real mediante a uso capião do procedimento extrajudicial. E aí, qual o custo disso, né, Betânia? Você mesma falou há pouco que cada Tribunal de Justiça, cada Estado vai ter a sua regulamentação de acordo com as corregedorias embasadas em uma legislação. E todos sabem que advogam... Diga. Não, inclusive, para quanto vai custar? Isso. E todos sabem que advogam aí, que pagam as custas, que existem tabelas anuais, os emolumentos, que trazem os emolumentos. Então, para ser objetivo, o advogado que vai propor ao cliente utilizar o procedimento extrajudicial para adquirir propriedade ou outro direito real mediante a uso capião, ele tem que, de pronto, mostrar que existem diversos custos aí envolvidos, né? Primeiro, a própria consulta do advogado, depois os próprios honorários do advogado, que não devem ser baratos, logicamente. E aí, tem que informar ao cliente que, além disso, ele vai pagar alguns emolumentos, muitos emolumentos, a começar pela ata notarial, né? A ata notarial, ela vai se embasar, a uso capião extrajudicial, ela é embasada no valor econômico. Então, o valor da ata notarial vai variar de acordo com o valor venal do imóvel ou na inexistência desse valor venal do imóvel, se ele não for inscrito no município, vai se pegar o valor de mercado dele. E lá vai existir uma tabela, nessa tabela de custas, informando em que valor esse vai se encaixar. Por exemplo, Betânia, se a gente estiver falando aqui do Tribunal de Justiça da Bahia, da tabela, se a gente for fazer um uso capião de um imóvel aqui em Salvador, na Bahia, e ele custar em torno, o valor venal dele 300 mil, a gente vai encaixar ele aqui, ó, entre 235 mil e 355 mil, 350 mil. E aí o valor a pagar vai ser de R$ 2.103 para você iniciar essa uso capião extrajudicial. Você também, a pessoa também vai ter que pagar pela pré-notação, pelo protocolo desse procedimento, que já tem um valor menor, salvo engano, está girando em torno de R$ 53 aqui na Bahia, não me recordo, está na tabela. E aí, você também vai ter que pagar pelos atos que o procedimento da uso capião exige, que é a publicação de edital, que a gente falou há pouco aí, a notificação dos confinantes da Fazenda Pública, se você precisar de alguma certidão ou outro ato também. Então, existem diversos atos envolvidos nesse procedimento em que é custoso, e o cliente precisa saber disso, né? Isso vai variar, como eu falei, de estado para estado, por conta da tabela de cada corregedoria, de cada tribunal de justiça. E também, existe também a cereja do bolo, que estando tudo certo, o procedimento correndo totalmente legal, bacana, a propriedade ou o direito real, que seja outro direito real, vai ter que ser registrado. E para registrar também tem um valor em cima disso, né? Então, você vai ter que colocar lá na tabela o valor do imóvel para verificar exatamente qual é o valor desse registro, né? Então, em torno desse procedimento extrajudicial de aquisição da propriedade ou outro direito real mediante a uso capião, existe um valor que não é tão pequeno assim. Não é uma coisa estrondosa, mas também não é tão pequeno. E aí você vai falar,
poxa, mas tem todo esse trabalho, é tão caro assim, então vá perder tempo, então, na uso capião judicial, que você vai ver o que é caro, né? Porque como a gente fala, a Betânia fala também aqui, tem uns posts aqui, quem quiser vai lá no nosso feed, fala muito sobre tempo, e o quanto o tempo é caro no sentido de ser importante para a nossa vida aqui. Aqui, Fernanda falou, é quando o notário exige a matrícula do imóvel rural, após o pedido informado. Eu não entendi, peraí. Eu também não, peraí. Peraí, deixa eu ler. Não, eu não entendi da verdade, porque eu não. E quando o notário exige a matrícula do imóvel rural após pedido, informando que se trata de uso capião. Como responder? Você vai falar exatamente o que a gente falou. O que a acabou gente falou, isso lá de cima. Não sei se você não estava presente. Deixa eu ver quem. A Fernanda estava desde o início da primeira pergunta. Aqui, ouviu o que a gente falou para responder a primeira pergunta? Quando não tem matrícula, se você não ouviu, vou te pedir para quando finalizar, você... Essa foi exatamente a primeira pergunta, Fernanda, do imóvel que não possui matrícula, se é possível utilizar o uso capião, né? Então, voltando ao custo... Isso, essa foi a primeira pergunta que a gente respondeu. Não se localiza a matrícula. A matrícula, isso, perfeito. Então, Betânia, em torno qual o custo, né? Eu dizer aqui qual o custo do procedimento da uso capião extrajudicial que o cliente vai gastar, é temerário por conta de várias variáveis. Ficou bonito nessa redundância, várias variáveis. Primeiro, o quanto o advogado vai cobrar pela consulta, os honorários dele. Segundo, porque cada tribunal vai ter uma tabela de custas e... Em torno disso, vai girar o valor. E terceiro, o próprio imóvel vai indicar qual é o valor dos maiores emolumentos que vão ser cobrados. Sim. Então, perceba, o que é que vai fazer com que você possa indicar verdadeiramente qual é o valor que vai se cobrar em torno, que o cliente vai pagar em torno desse procedimento da uso capião extrajudicial? É o conhecimento da tabela de custas e verdadeiramente qual é o imóvel que se pretende declarar como adquirido mediante a uso capião extrajudicial. É isso, Betânia. Esse é o ponto que traz dúvida e que acho que clareia, de certa forma, alguns pontos, né? Porque alguns pontos, isso. Ferram, né? Eu queria falar uma coisa. Ela está perguntando aí de honorários. Honorários. Eu queria falar de honorários. Só rapidamente, assim. Vocês sabem, né? Quem acompanha a gente sabe que nós somos defensores públicos, né? Mas eu vou falar uma coisa, assim, que é a minha opinião, até porque eu já precisei, obviamente. Ela está colocando aqui os pontos. Isso. Na verdade, ela está colocando aqui o que é que vai ser pago. Perfeito. É isso aí mesmo. Pronto. E aí, os honorários, eu vou dar minha opinião para vocês. Os honorários, até porque imagino que tem muito advogado aqui, né? Os honorários, eles são cobrados de acordo com a excelência e referência que aquele advogado apresenta em relação à matéria, né? Então, eu acho que os honorários passam muito por isso, sabe, Alex? Muito por isso. Do quanto o advogado é especialista e preparado para aquilo. Eu queria fazer um convite para todo mundo. Na verdade, eu queria fazer 2. Amanhã a gente vai ter uma live muito bacana aqui, que a gente vai estar falando de um tema também que é extremamente sensível na uso capião. Tanto na uso capião extrajudicial, como na uso capião judicial, tá? E serve para os dois. Inclusive, é um dos casos que você considera que é óbice, né? Diante do provimento do CNJ para que você faça a sua ação. Né? A uso capião extrajudicial, desculpa. Que é a questão de quando o proprietário registral do imóvel ou é uma empresa que pediu recuperação judicial ou quando é uma empresa que foi extinta irregularmente. Perfeito, Isa. São todos esses pontos aí que você colocou. Perfeito. E aí, amanhã a gente vai estar aqui falando disso e isso é um dos temas que, sem dúvida nenhuma, dá mais trabalho, porque às vezes é extremamente difícil você encontrar as pessoas, ou quando é recuperação judicial, aí já tem um monte de ponto a favor, contra, já tem para lá, para cá, e aí a gente tem que falar isso, a maioria... Vou deixar para amanhã, tá? Então espero vocês aqui nesse mesmo horário. E eu também quero fazer um convite para vocês.
que nós vamos fazer, tá? É uma imersão, que é uma imersão uso capião extrajudicial, e que o link já está na bio para inscrição. Ela vai ser de 24 a 28 de maio, tá? Imersão uso capião extrajudicial, onde a gente não vai falar só de procedimento da uso capião extrajudicial, onde a gente vai ensinar o que é importante para uso capião, né? Porque o uso capião extrajudicial não é sorte. O link já está na bio, então quem tiver interesse já pode se inscrever lá no link da bio. Vai ser online, vai ser um evento gratuito e tal, da semana de 24 a 28 de maio, tá bom? Era isso por hoje. Amanhã eu espero vocês aqui para a gente discutir sobre esses imóveis, que aí esse proprietário registral ou é a sociedade que acabou ou é a sociedade que está em recuperação judicial. Bacana. Boa noite a todos e até amanhã, né? Se inscrevam na bio aí na imersão que o PT me chamou. Beijão. Até. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.